É um prazer ter-vos aqui connosco. Infelizmente tem que ser assim, através do Zoom. Gostaríamos que vocês estivessem aqui connosco nas nossas instalações e ter digamos, um contacto mais próximo. O meu nome é Nuno Marques da Costa, sou professor aqui no IGOT e começava por vos mostrar um pequeno vídeo de poucos minutos onde é apresentada a nossa instituição e depois passaríamos, no fundo, a apresentar o tema da nossa conversa, que tem a ver com esta coisa do Covid-19, que nos obriga a contactarmos desta forma. Então vou passar aqui. O IGOT, Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, é uma faculdade da Universidade de Lisboa, a maior universidade portuguesa e a mais reconhecida internacionalmente. Somos a única escola em Portugal inteiramente dedicada ao ensino e à investigação nos domínios da geografia e do ordenamento do território. Estamos na cidade universitária e temos salas modernas e bem equipadas, com ótimos recursos informáticos e serviços de apoio. Temos um excelente ambiente de aprendizagem e convívio, onde poderás passar alguns dos melhores anos da tua vida. A nossa faculdade tem 2 licenciaturas com elevadas taxas de empregabilidade: Geografia e Planeamento e Gestão do Território. A licenciatura em Geografia foca-se no mundo atual, nas suas dinâmicas, problemas e desafios, como o ambiente e desenvolvimento sustentável, as desigualdades territoriais e sociais e o crescimento acelerado e desequilibrado das cidades. A licenciatura em Planeamento e Gestão do Território foca-se nas relações entre a sociedade e o ambiente e nas problemáticas do ordenamento do território, conferindo competências em planeamento territorial e em sistemas de informação geográfica. Ambos os cursos asseguram várias visitas de estudo e trabalho de campo em contacto com a natureza, o mundo rural, as cidades e as populações locais, visando o conhecimento e o diagnóstico e planeamento do território. Tem uma duração de 3 anos, articulando aulas teóricas e práticas e abrindo a possibilidade de continuação para cursos de mestrado e doutoramento. Ficamos à tua espera! Já estão a ver a... Sim, está-se a ver. Ok. Muito bem. Então, aquilo que eu vou apresentar aqui tem que ver com este fenómeno que já nos assola há um ano e que tem a ver com a questão da propagação do Covid-19 e de que forma é que esta propagação tem que ver com a mobilidade. E começava por dizer que muitos dos estudos sobre propagação de doenças não é naturalmente um caso que não tenha sido estudado na geografia. E estou-me a lembrar, assim de repente, uma colega nossa aqui do que era o Departamento de Geografia da Faculdade de Letras, que é hoje o IGOT, a doutora Maria Emília Arroz, que estudou o fenómeno de propagação da hepatite, ou do professor Peter Gould, que tratou da propagação do HIV. E, no fundo, aquilo que nós pretendemos estudar é, no fundo, de que forma é que a propagação destas doenças, e neste caso a doença do Covid-19, tem que ver, no fundo, com esta propagação no espaço, e, portanto, tem a ver com a geografia, e entender os processos que estão por detrás desta propagação. Aquilo que vocês estão aqui a ver é a evolução do número de casos acumulados ao longo de março, ao longo deste último ano, e vocês podem depois consultar todo um resto de outra informação nesse site, que é o site dos nossos 2 projetos relacionados precisamente com o Covid-19, o Comprime e o Comprimove,
E podem observar, naturalmente, uma primeira fase que se prolongou até setembro, depois a segunda fase de setembro a dezembro e depois a terceira vaga, no fundo, que se iniciou no final de dezembro, início de 2021, e que só agora se está a estabilizar. E, no fundo, todo este processo foi um processo prolongado no tempo, mas com velocidades de propagação muito distintas. Se nós ficarmos admirados com os efeitos da primeira vaga, a segunda e a terceira vaga foram muito mais rápidas e, portanto, atingiram muito maior número de pessoas que ficaram infectadas e, consequentemente, com uma dimensão muito mais acentuada. Mas, na verdade, esta propagação teve, naturalmente, alguns padrões regionais muito semelhantes, num sentido, mas, se vocês repararem ali na linha verde, que corresponde a Lisboa e Val do Tejo, é, digamos assim, um comportamento mais diferenciado relativamente aos outros, assim como na região norte. Portanto, no fundo, as áreas mais populosas tiveram um comportamento um pouco diferenciado daquilo que aconteceu no resto do país. E, no fundo, mais uma vez, aqui as várias vagas que tiveram, como vocês podem ver, a região norte muito há um ano atrás muito acentuada, assim como depois em novembro e depois já em janeiro e fevereiro, e Lisboa e Val do Tejo manteve sempre níveis relativamente mais elevados de contágio e, portanto, da ocorrência do número de casos, depois não tão acentuado e depois muito acentuado em janeiro e fevereiro já deste ano. E, portanto, isto traduziu-se, no fundo, em situações de rápida difusão destes processos, com gravíssimos problemas, no fundo, que todos nós ouvimos nas notícias, relacionadas com a incapacidade, ou com a incapacidade, mas com, digamos, a dificuldade que o Serviço Nacional de Saúde teve de controlar todo este processo. E isto traduziu-se naturalmente em, para além destas regiões, se nós descermos um pouco ao nível do município, nós podemos ver que esta era a situação em 22 de março, portanto há um ano, exatamente há um ano atrás, depois em abril, depois em maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, e portanto vêm, no fundo, estas manchas a alastrarem, quer na área norte, na área metropolitana do Porto, quer na área metropolitana do Sul, mas depois todo o litoral e o começo, no fundo, na propagação a todos os outros concelhos, um pouco por todo o país. E isto já na segunda vaga. Portanto, se vocês repararem, isto é o final da primeira vaga. Depois, o salto com a segunda, muito mais acelerado já em outubro, em novembro, portanto, com valores extremamente elevados ao nível municipal, e depois, o final do ano, início já da terceira vaga, e os valores que nós temos aqui, relativos já a janeiro, 26 de janeiro último, e no início de março,
e vocês veem, naturalmente, todo um litoral de Lisboa até Viana do Castelo, a Mancha, todo o litoral e todo o Algarve, e depois, um pouco por todo o país, as emergências, no fundo, destes concelhos afetados precisamente por esta propagação. E, no fundo, isto leva-nos a pensar quais são os mecanismos que estão por detrás de todo o processo de contágio. E se recuarmos, precisamente, uns anos atrás, onde estas questões da difusão começaram a ser discutidas em geografia, nós podemos encontrar 3 grandes processos que estão relacionados a esta situação de contágio. Aqueles que são uma difusão por expansão, por contágio direto, na proximidade, aquilo que está muitas vezes relacionado com a nossa relação de proximidade, e esta é um fenómeno, naturalmente, que nós podemos perceber bem, mas outro tem a ver quando nós temos que o elemento que permite ou que irá poder contagiar se desloca e, portanto, temos uma situação que nós designamos por uma difusão por relocalização. Ou seja, num caso nós temos o agente que vai propagar ou vai infectar por proximidade, neste caso há uma deslocação, há uma relocalização deste mesmo agente e temos um processo de contaminação a uma maior distância. E por fim, também se percebeu um pouco nesta propagação, talvez não de uma forma tão evidente, aquilo que constitui, no fundo, a terceiro tipo de difusão, que é a difusão por hierarquia, que tem que ver com os saltos e, portanto, por este processo de difusão relativamente a que há uma hierarquia de lugares e em que os contactos são feitos, por exemplo, de um núcleo, por exemplo, uma capital, vem de Roma, vem para Lisboa, de Lisboa vai para o Porto e, portanto, segue, de certa forma, a hierarquia da própria rede urbana e que tem que ver com o quê? Com a existência de relações mais próximas e ao mesmo nível entre estas cidades que estão nessa hierarquia urbana, de cada um dos países, e dessa forma, de facto, havendo relações de muito maior frequência entre estas cidades, há um processo de difusão hierárquica. E depois, a partir dos níveis hierárquicos superiores, dos próprios territórios, essa propagação para os restantes níveis. E, na verdade, esta questão prende-se sempre com o entendimento que, de alguma forma, tem que haver um movimento da população, principalmente quando estamos a falar na relocalização e no processo hierárquico de difusão. Quando nós pensamos mais concretamente agora no Covid-19 e na propagação do vírus que dá esta doença, aquilo que nós podemos entender, pelos dados que nós temos, é naturalmente que essa propagação está associada a 3 níveis de condicionantes que ajudam a explicar estes comportamentos. O primeiro tem a ver com a própria característica da população, quer as características demográficas, em termos de dimensão, em termos de estrutura etária, as condições sociais, as económicas, como é que o estado de saúde da própria população se encontra, se bem que o estado de saúde tem mais a ver com
as consequências mais dramáticas do processo de infecção e, naturalmente, as características, no fundo, comportamentais que estão associadas, no fundo, à própria população. E, portanto, estas são, sem dúvida, aquilo que nós podemos considerar como os elementos que condicionam, que estarão nesta origem para explicar o processo de propagação. Depois, há outros que são surtos acidentais, aqueles que resultam de infecções provocadas, mas que resultaram de contactos acidentais, por exemplo, uma infecção que é tida, por exemplo, quando há uma deslocação a um centro de saúde hospitalar, entrada, muitas das vezes, desse contágio nos lares, foram situações dramáticas que nós tivemos ao longo das 3 vagas, mas, naturalmente, o terceiro elemento são os padrões de mobilidade. E, de facto, os padrões de mobilidade são elementos que nos ajudam a explicar esta questão. E, portanto, muito rapidamente, se vocês atenderam aquelas bolas vermelhas que foram crescendo ao longo do território, percebem facilmente que existe uma forte relação com a densidade populacional. Alguns dos surtos mais complexos ocorreram e podemos ver, no fundo, à direita, quando percebemos o envelhecimento da população em Portugal. Depois, a existência de doenças e, naturalmente, depois as atividades económicas. No fundo, as atividades exportadoras, por exemplo, ou as atividades de armazenagem, a construção civil, etc. E, portanto, aquilo que nós podemos perceber é um conjunto de indicadores, de variáveis, de características da população e destes comportamentos que explicam ou que poderão ajudar a explicar o processo de propagação desta pandemia. Outras têm a ver, naturalmente, com a mobilidade, seja identificada aqui pela utilização do automóvel para as deslocações diárias entre a casa e o trabalho, ou entre a casa e a escola, a saída para fora do município de residência, que vocês encontram aí no mapa do meio, ou a geração das próprias vacias de emprego que vocês conseguem identificar ali. E, portanto, aqui já claramente com a questão da mobilidade por detrás. Então, o que nós tentámos fazer, e aquilo que eu vos apresento agora é apenas aquilo que eu ainda fiz ontem, com os casos acumulados a 9 de março, com um conjunto de 60 variáveis sociodemográficas relativamente ao estado de saúde e relativamente à mobilidade, e que se fez uma relação em que se tentou perceber de que forma é que os casos acumulados a 9 de março tinham a ver com essas variáveis, com essas características do território. E, de facto, aquilo que surge neste caso é, naturalmente, a dimensão demográfica, a diferenciação em termos de produção de quais são as principais atividades que existem nesses territórios e que ajudaram a explicar, ou que ajudam a explicar esse processo de difusão, o rendimento e, naturalmente, a mobilidade. Estas questões, e pelos resultados que nós tivemos anteriormente e que vamos continuando a realizar, naturalmente que há ligeiras diferenças ao longo deste último ano. Ou seja, embora sejam naturalmente estas variáveis que entram sempre e constantemente
ao longo desta análise temporal, em algumas situações e consoante os diferentes contextos de expansão do vírus, elas foram foram umas mais importantes numa situação, outras menos importantes nas várias situações. Mas, noutras situações. Mas, neste caso, aquilo que nós podemos perceber é que, a 9 de março, com os casos acumulados, com aquele último mapa que vocês viram, por município, nós temos, de facto, esta identificação. E, na realidade, aquilo que nós percebemos é que a componente da mobilidade tem um fator explicativo importante. E isso levou-nos a que utilizássemos dados relativos à ocupação e à mobilidade das pessoas, utilizando a informação disponibilizada pelo Google. Tentámos ainda, e ainda estamos a obter informação para ter mesmo dados reais de contagens de tráfego. Não foi possível ter informação, por exemplo, das operadoras de telefone, mas pegando nestes mapas, que no fundo aquilo que vão dar é uma alteração relativa a uma situação normal e face àquilo que ocorreu em cada um dos dias, e portanto temos esta informação diária. Nós podemos ter isto relativamente aos comportamentos de mobilidade motivados por comércio e lazer, pelas alterações que ocorreram em relação aos movimentos nas áreas residenciais, pelos locais de trabalho e pelas concentrações relativas aos nós e às interfaces relativas aos transportes, ao transporte público. E aquilo que isso permitiu foi, e finalmente, a questão dos parques. E o que é que permitiu com esta informação dar? Permitiu perceber de que forma é que a alteração destes 6 indicadores de mobilidade podiam ajudar a explicar e, dessa forma, podiam ajudar-nos a projetar uma situação futura relativamente ao número de casos. E isto, como vocês percebem, é fundamental para se poder, naturalmente, preparar as condições para a ocorrência desse volume de novos infectados. E aquilo que se fez foi perceber como é que a mobilidade hoje tinha implicação nos infectados 14 dias depois. E aquilo que se fez foi, pura e simplesmente, criar um modelo de regressão, de relação entre esta variável que são os infectados e a mobilidade ocorrida 14 dias antes. E conseguimos ter modelos de ajustamento muito interessantes e, como vocês podem ver, nós temos os valores previstos e reais para um concelho. Isto para a Amadora, portanto, para uma previsão a 28 de setembro, a mesma para 12 de outubro e depois para Lisboa. E, na verdade, aquilo que nós vamos percebendo é que quanto maior for a dimensão das unidades territoriais em causa, o acerto da nossa previsão, do nosso modelo, é também melhor e maior.
Porquê? Porque, na verdade, temos uns comportamentos distribuídos por muito mais gente e não vai depender tanto de um comportamento individual quando a dimensão das unidades territoriais é naturalmente menor. E, de facto, foi possível prever estes valores em 2 momentos diferentes e aquilo que vai ser possível ter disponível muito brevemente nós podemos ter essas previsões, por exemplo, para os próximos 14 dias, em que será possível escolher no site que está a ser desenvolvido este modelo de projeção. E, portanto, de uma forma muito simples e muito rápida, nós temos aqui este modelo de funcionamento e pretende responder a uma questão fundamental, que é o que é que a geografia ajuda a intervir numa situação de difusão desta doença. E, na verdade, é esta a nossa contribuição, no sentido de, por um lado, perceber o que é que está por detrás da propagação da própria doença. É preciso perceber os mecanismos de propagação, quais são, no fundo, as causas que permitem explicar o seu rápido desenvolvimento em alguns territórios e menos rápido em outros territórios e, naturalmente, contribuir também para se poder prever, no fundo, no curto prazo, aquilo que poderá acontecer face a um comportamento conhecido em momentos anteriores. E, portanto, é esta uma das contribuições que aquilo que nós estivemos a desenvolver nos últimos meses nos permitiu chegar. E com isto, agora deixava a oportunidade para podermos falar e responder a algumas questões que vocês me pretendam colocar e que possamos falar aqui. Muito obrigado. Eu tenho uma dúvida relativamente a um gráfico que o professor mostrou. O primeiro gráfico, eu não sabia muito bem do que é que se tratava. Podia-me ajudar, por favor? Este? Não. Era esse aí onde falava das características. Este? Esse, exatamente. Este? Ok. Aquilo que está aqui sintetizado são o quê? São 3 conjuntos de fatores que consideramos e conseguimos provar nestes dois projetos que foram desenvolvidos, que é o seguinte. A questão da propagação, em termos do território, não é naturalmente igual. E não é igual porquê? Por um lado, porque existem condições específicas desses territórios, como ser demograficamente de maior dimensão, por exemplo, ou ter um conjunto de atividades económicas que levam a que sejam mais expostas ao perigo de contágio. Por exemplo, nós tivemos isso, por exemplo, com a construção civil identificada claramente, ou com as áreas de logística, onde havia uma grande concentração e havia uma maior exposição a essa propagação do vírus. Há condições sociais, que é completamente diferente nós estarmos a perceber, por exemplo, uma atividade económica que se pode manter à distância, que eu posso me manter ativo, utilizando as tecnologias de informação, e outras onde é impossível que isso aconteça. Na maior parte da situação, a atividade industrial
não pode ser realizada fora das unidades industriais, mas depois há todo um outro conjunto, nomeadamente os serviços pessoais, as limpezas, a estética, etc., que exige esses mesmos contactos e quando ocorreu o confinamento tiveram que ser diminuídas largamente. Outras continuaram a ocorrer e continuaram a haver naturalmente movimentos de população, porque assim era exigido. Porquê? Porque as pessoas tiveram que manter a sua atividade económica para poderem continuar a sobreviver a esta situação. E daí a componente social e a componente económica foi fundamental. Depois houve todo um outro conjunto de setores da população que não tiveram condições para realizar esse mesmo trabalho e, portanto, estavam condicionadas a sair e no fundo, a terem essa maior exposição à infecção. Depois os comportamentais, obviamente, se faça as festas, se não faça as festas, e vejam, aquilo que aconteceu na terceira vaga, naturalmente que está muito relacionado àquilo que aconteceu no Natal e fim de ano, mas não só isso, também tinha acontecido, e nós temos isso muito bem identificado nos gráficos, aquilo que tinha acontecido nos feriados ainda de dezembro. E, portanto, o 1 de dezembro e o 8 de dezembro, nós tivemos ali picos que estiveram associados a essa maior mobilidade das pessoas. E isso leva-nos, naturalmente, ao segundo elemento, que são os padrões de mobilidade. Ou seja, já vimos que, na verdade, quando se passou a ter o confinamento e houve uma grande redução das nossas deslocações, de facto, os níveis de infecção diminuíram e muito. Ok? E, portanto, esta questão de nós nos deslocarmos, da nossa forma, por um lado, de exposição à infecção, mas depois, por outro lado, aquilo que está aqui, nós sermos também um processo de transmissão porque me desloquei. Foi aquilo que aconteceu, por exemplo, quando tivemos, nomeadamente na Páscoa, na Páscoa, desculpem, no fim de ano e no Natal, onde estas deslocações vieram traduzir-se num aumento das infecções. E, portanto, é isso que está neste gráfico, ou seja, nós percebermos, no fundo, aquilo que pode ajudar a explicar, no fundo, os comportamentos distintos que nós tivemos face à propagação do vírus. Foi isto que nós estudámos principalmente no primeiro projeto, que foi o Comprime, foi isto que nós estamos a acabar de estudar no Comprimov. E, portanto, são estas duas grandes componentes que têm, naturalmente, um suporte geográfico e, portanto, é a partir daqui, desta geografia, que nós podemos ajudar a entender o processo de difusão e, a partir do momento que nós podemos entender como é que ele se propaga de forma diferente, poder atuar e ajudar à decisão política porquê? Porque temos este mesmo conhecimento relativo à propagação do vírus. Não sei se te respondi. Sim. E só mais uma dúvida. No segundo círculo, onde falava do padrão de mobilidade, aí também corresponde então aos movimentos pendulares da população, certo? Sim, muitos desses movimentos pendulares são da população, mas também são os movimentos para a utilização do recreio, da deslocação para fora de casa, e, portanto, não só os pendulares, não só os relacionados com o emprego, mas também com a movimentação por outras razões. Se vocês repararem, o drástico que ocorreu aqui, a redução, portanto, isto é uma situação normal que nós temos de ocupação
externa, não é? E logo a seguir, portanto, em março e em abril, com o primeiro confinamento, nós tivemos uma redução drástica destas situações, destas nossas mobilidades, não é? Que depois se vieram a aumentar e, no fundo, de qualquer forma, abaixo daquilo que seria de esperar, portanto, e tem que se ler do lado direito do que se iria esperar, mas em algumas situações muito mais próximas daquilo que era normal no início antes da propagação. E, portanto, esta é uma componente muito importante. Os padrões de mobilidade, por um lado, têm a ver com a relação casa-trabalho e casa-escola, e, portanto, são sempre os principais motivos de deslocação, e depois os restantes que também contribuem para nós percebermos de que maneira é que eles depois levam a que haja um determinado nível de contaminação. Ok, muito obrigado. Posso colocar uma questão? Sim, Alfredo. Se teve em conta, por exemplo, esta questão da mobilidade entre a escola e a casa, que peso é que tem essa mobilidade neste estudo? O peso que tem não pode ser aqui descrito porque não temos dados que nos permitam aferir sobre essa mobilidade. Aquilo que são os dados que são dados agregados apenas para a situação de emprego e não temos tanto a questão da casa-escola. E, portanto, aí não conseguimos diferenciar porque não há dados suficientes para que eu possa dizer que é assim ou que é de outra forma. Na verdade, os únicos dados que nós temos das deslocações casa-escola são de 2017 para as áreas metropolitanas e não temos os atuais. E não temos aquilo que aconteceu em termos dos atuais. De qualquer das formas, uma das variáveis que foi muito importante para explicar as condicionantes socioeconómicas que ajudam a explicar a propagação são as saídas por fora, principalmente para fora do concelho de residência. E, portanto, aí as tais bacias de emprego, naquele mapa que foi apresentado, serem importantes para perceber quais são as dinâmicas de relação e, portanto, quais são os potenciais de contágio que decorrem naquelas áreas. Mas, na verdade, não temos essa possibilidade de chegar a esse grau de pormenor e no fundo, seria um trabalho interessante, mas teria que ser feito a partir da base das comunidades escolares, relacionando os padrões de mobilidade e identificando os casos que ocorreram de infecções. Portanto, tem que ser um pouco ao contrário, porque não há outra forma de o fazer. Mesmo utilizando, eventualmente, como nós pretendíamos utilizar os dados dos telemóveis, não poderíamos ir a esse grau de pormenor por uma razão de proteção de dados. Portanto, eu não poderia dizer se aquele telemóvel era de um adolescente que ia para a escola. Eu poderia identificar se havia uma relação para a escola, mas é muito difícil de o fazer. Teríamos que fazer através de inquérito e isso, a melhor forma, é a partir das próprias comunidades escolares. Mas é um trabalho que pode ser muito interessante de ser feito. E eu acho que aquilo que está a levantar levar-nos-ia a pensar de que forma é que, até por um plano de contingência para os próprios agrupamentos, de perceber de que maneira é que os efeitos dessas deslocações de casa para a escola tiveram em termos das contaminações de proximidade nas famílias dos estudantes. Isso era um aspecto muito interessante, da família dos estudantes e dos professores e de todo o corpo escolar e, portanto, todos os elementos pertencentes à comunidade escolar. Isso era um aspecto muito interessante, mas terá que ser feito dessa forma, que eu não vejo outra maneira de ultrapassar as limitações de acesso a este tipo de informação.
Bom dia. Bom dia. Gostaria de pôr uma pergunta. Sim. Antes de mais, eu gostava de agradecer ao professor, porque gostei muito da sua sessão e espero que é a professora Susana Prazeres que está a falar, eu não tenho câmara neste momento, não está a dar. E espero que os meus alunos também tenham gostado e tenham achado interessante como eu achei. Eu tinha duas perguntas. Em primeiro lugar, queria saber se tem a ver com os tais padrões de trabalho. O facto de, nas 3 vagas, a área norte ter sido sempre a mais afetada, sendo que na terceira vaga Lisboa e Valdo Tejo ultrapassou, mas foi sempre muito forte na região norte. Não sei, tem a ver com a indústria, com a industrialização, com os padrões de trabalho. E em segundo lugar, queria saber, em relação às ilhas, aos arquipélagos, também não tem sido assim muito fácil. Poderíamos pensar que sendo não é? Portanto, ilhas, que seria muito fácil delimitar completamente. Aliás, estou-me a lembrar da Nova Zelândia, que foi tão mais fácil eles conseguirem controlar. As nossas ilhas muito mais pequeninas tem sido um bocadinho mais difícil. Não sei se tem a ver com o turismo, com o facto de haver a falta de fiscalização nas entradas dos aeroportos. Saber um bocadinho também sobre isto, estas duas questões. E muito obrigada desde já. Obrigado eu pelas questões que coloca, que são muito relevantes. Bom, e começo já pelas diferenciações regionais. Aquilo que aconteceu, basicamente, de comportamento diferenciado do norte e face à outra área metropolitana, face à região de Lisboa, é que elas, de facto, foram muito mais ativas e depois diminuíram muito mais. O que aconteceu, por exemplo, diferente na região de Lisboa e Valdo do Tejo foi que todos os processos se mantiveram relativamente continuados. Qual é a explicação que nós adiantamos fundamentalmente a isso? É que, parecendo que não, a atividade, nomeadamente de todas aquelas funções que não pararam durante o processo, durante a fase de confinamento, foram continuadas muito mais na área de Lisboa do que nos restantes territórios. E por isso é que durante todo o verão que nós podemos ver, todo o verão passado, Lisboa esteve sempre acima de todas as outras regiões. Depois, os grandes impactos que nós tivemos na região norte, sempre muito mais agressivos, digamos assim, em termos de rapidez de contaminação, exceto na terceira vaga, que essa foi muito mais efetiva na região de Lisboa. E isso aí tem a ver com a própria dimensão e com a própria, o grau de interação que é realizado nessas áreas, ou que existem nessas áreas, e fundamentalmente, no fundo, outra questão que é a própria especialização produtiva, muito ligada à indústria, mais a norte do que a sul, e, portanto, isso, de certa forma, deu padrões ligeiramente diferentes numa situação ou em outra. E isso, quando nós realizámos essas relações, principalmente no primeiro projeto, isso foi muito claro. Relativamente à questão das ilhas, de facto, foi muito controlado até um determinado momento e depois houve ali, digamos assim, alguma perda de pé. De qualquer forma, até pela própria configuração, digamos, insular, naturalmente isso levou a que ocorresse. Quando nós comparamos com a Nova Zelândia, aí temos uma coisa que as medidas na Nova Zelândia foram muito mais draconianas do que aquelas que nós tivemos relativamente aos Açores e à Madeira. E, digamos assim, as diferenças também, mesmo em relação aos Açores e à Madeira, também são distintas, porque, no fundo, enquanto na Madeira temos apenas uma grande ilha, no caso dos Açores há mais uma diferenciação e, portanto, existe, digamos, situações muito diferenciadas de ilhas para ilhas. De qualquer das maneiras, isto levanta uma questão não só do turismo, não é? Mas também dos regressados do continente e da mobilidade
dos residentes nas ilhas e que fazem, muitos deles, a maior parte da sua vida no continente, sejam os estudantes, por exemplo. Não quer dizer que não estou a tirar aqui, digamos, a colocar aqui uma questão, um anátema nos estudantes, mas são estes tipos de relações que existem. Depois há a questão do turismo. E, relativamente ao turismo, estou muito cético àquilo que poderá acontecer nos próximos meses. E, portanto, a nossa exposição, se é importante sob o ponto de vista económico, não é? Isto vai nos levar poderá trazer muitos problemas nos próximos meses, vamos ver. Muito obrigada. Obrigado, Pedro. Mais alguma questão? Professor Nuno, é Gina Espenica, professora do agrupamento de escolas de Reguengos. Bom dia. Olá. Primeiro que tudo, agradeço a sessão e parabéns. Esclarecedora. Agora gostaria de saber o seguinte: os meus alunos vão ter que efetuar uma síntese sobre uma das sessões ou então uma notícia sobre o Dia Aberto da Geografia para ser divulgado no jornal da escola. Eu gostaria de saber se estas sessões estarão depois disponíveis, serão gravadas, serão enviadas ou como é que é? Se já pensaram nisso ou não? João. Olá. As sessões vão estar disponíveis no YouTube. Eu posso enviar um e-mail a avisar quando elas estiverem disponíveis. Está bem? Está bem, agradeço. Ok, combinado. Para além disso, colega, para além disso, se vocês precisarem de mais outra informação, já houve vários artigos que foram publicados neste âmbito, eles estarão naturalmente disponíveis. Mas, de qualquer forma, aquilo que eu vos aconselho, deem uma vista de olhos ao site que eu vos posso mostrar, onde há a agregação dessa informação. E, portanto, mesmo estão lá referenciados. E, portanto, posso-vos mostrar. Está aqui. Isto. Portanto, este é o site dos dois projetos. Ele está dividido em 3 partes. Tem aqui a evolução internacional. Basicamente, aqui é um extrato com um tratamento muito reduzido daquilo que vem da OMS. Depois tem o nível nacional, em Portugal. Depois o nível regional. Portanto, vocês podem ver aqui esta evolução com vários gráficos que estão disponíveis. Ele está um pouco lento, nós estamos a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas aqui, por exemplo, podem andar na barrinha para saber a evolução. Aliás, foi de lá que eu tirei estes mapas. E depois tem a nível municipal. Ok? E aqui também com a evolução dos diferentes municípios. Por exemplo, aqui a última data é 15 de março, porque foi a última data em que foi disponibilizada a informação ao nível de conselho por parte da DGS. Todos os outros dados estão atualizados, pelo menos à data do dia, este dado 19, irá agora ser atualizada para a data de ontem, digamos assim. Está bem? Mas, de qualquer forma, vocês têm aqui e depois têm, neste projeto, várias publicações, por exemplo.
onde está possível verem aqui, e outros também podem ver na Finisterra, etc. Está bem? Está bem. Alguns até já têm consultado e têm um blog onde tem algumas hiperligações para alguns sites que fazem precisamente essa amostragem e que acho que para os alunos são muito interessantes. Muito bem. Obrigado, professora, pela sua Cuidarem, disponibilidade. ponham, está bem? Obrigado. Teremos todo o prazer em disponibilizar, está bom? Então, mais alguém quer colocar alguma questão? Parece que não, professor. Não. Agradeço-vos imenso a vossa presença. É uma pena ser assim à distância. Espero que para o ano nos possamos encontrar de outra forma. E fiquem bem, cuidem-se bem, porque, como viram, isto não está para facilitar. Tá bom? Obrigadíssimo.